são assim tão boas quanto a do campo fechado, mas a qualidade também é boa. Deixa eu pensar aqui um negócio. A Aqui, qualidade do aberto é pior do que a fechada, né? porque ele é mais específico para outras estruturas, mas não quer dizer que seja uma qualidade pior que a imagem A é ruim, não. Mas comparado ao campo fechado, ele é inferior, porque o campo fechado tem uma capacidade maior, entendeu? Esse aqui, ó, a família todinha aqui dentro do bicho. Aí esse aqui não, uma sala bem bonita, bem elegante, tudo, mas ele é de campo aberto. Pode ver, ele está aberto aqui, certo? A mesa entra, a pessoa faz o exame, depois sai. Esse aqui é um pequeno, para estruturas menores. A menina está com o braço aqui enfiado, tá fazendo mão, pode fazer um antebraço. A tecnologia vai sempre evoluindo. Claro que daqui que isso chegue no SUS aí já, né, a gente não pode sonhar muito. Esse daqui, ó, o joelho, tá certo? Uma ressonância aqui do joelho bem bonita. É como se fosse um raio-x portátil, só que aqui é uma ressonância portátil. Tem os caminhões, né, que fazem esse trabalho de levar em localidades onde não tem. O que a gente vê muito comum é os caminhões de mamografia. Aqui eu falando um pouquinho do aparelho. A mesa, certo? O gantry, que é essa estrutura toda aqui, e dentro tem o magneto, que é o ímã. Aqui é a salinha de comando, tudo bonitinho. Magneto lá atrás, e os técnicos aqui trabalhando na imagem. Ah, tem uma curiosidade. Tem essa parede aqui, né? Na ressonância não tem radiação ionizante, mas mesmo assim tem a parede de proteção. Isso aqui, ó, como eu falei, para fazer cada exame precisa de uma bobina específica, que não é só o campo magnético, né? Tem que ter a radiofrequência. Então, isso aqui é uma bobina de recepção para a cabeça, certo? Você vai fazer um exame de crânio, aí tem que colocar essa peça aqui para poder fazer o exame. Aqui é um layoutzinho do sistema, como é que é feito, a grosso modo, né? Outra aqui mostrando o campo magnético. Aqui, ó, aberto. Isso aqui é um campo fechado, só que tá aqui um corte para a gente ver como é que é dentro, tá? A mesa, a pessoa aqui dentro. Agora vamos lá. Tipos de magnetos, né? Alguém aqui é fã de X-Men? Eu sou. Bota aqui, ó. Magneto velho, magneto dos quadrinhos e o magneto atual. Aí a gente tem, ó, magnetos permanentes, magnetos resistivos e o supercondutor, certo? Tá me ouvindo bem, né? Tá, legal. Eu teve um susto danado que ontem no plantão meu computador deu tilt. Eu disse, vixe, Maria, como é que eu vou dar aula? Mas enfim, ele voltou à vida. Vamos começar com os permanentes, né? Tem um campo magnético constante e utiliza materiais ferromagnéticos e os mais usados são alníquel, acho que é o níquel, e tem outro aqui, cobalto. Intensidade é pequena. Veja só, permanente, ele tem uma intensidade pequena, certo? No máximo, deixa eu escurecer um pouquinho aqui, voltar até em vermelho. Não é 4 não, viu? É 0,4 o que? Tesla, tá certo? Quero que preste atenção nisso. Associar magneto permanente a esse detalhe aqui, tá? Ó. A intensidade é pequena. Ele tem 0,4 Tesla. De repente cai na prova, o magneto permanente tem 4 Tesla. Mentira, tá? Aqui é 0,4, tá certo? O máximo.
Isso para o permanente. Vou arrumar aqui. Tem uns detalhezinhos. Continuando aqui nos permanentes. Baixo custo de manutenção, isso é muito importante, né? Porque tudo tem a ver com dinheiro em volta. Não necessita de alimentação de energia para gerar um campo magnético. São muito pesados. A intensidade é limitada pelo peso do campo magnético, né? Útil para áreas pequenas, extremidades e equipamentos abertos. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Isso aqui, vocês entendem que isso aqui é um campo aberto ou um campo fechado? Como Pelo é? texto. Pelo texto aqui que eu falei, que eu estou falando aqui dos magnetos permanentes, certo? Aí eu estou falando aqui as características do permanente. Tá vendo? Ele tem um baixo custo, que isso é muito bom. Não necessita de energia, que ele é um ímã, é o campo magnético dele mesmo. Agora, o bicho é pesado, o campo magnético dele é um pouco limitado. Útil para o quê? Ó? Bem bonitinho aqui, bem destacado. Para áreas pequenas, ou seja, extremidades, ou para equipamentos abertos, ou seja, que a gente entende os de campo aberto. Lá atrás, cadê a fotinho lá que tá aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, enfia a mão lá dentro e tal. Deu para entender que o permanente, ele tem essas características, né? Uma intensidade baixa, baixo custo de manutenção, mais específico para extremidade. É o 0,4T. O T significa o que mesmo? Agora que eu esqueci. Tesla. Lá no início, quando eu dei a primeira aula falando daquele cientista lá em 1800, 1800 não, né? 1882, eu acho. Que ele começou a estudar os campos magnéticos, né? O cara que descobriu a energia alternada que a gente usa hoje. Se não fosse ele, a nossa luzinha aqui não funcionava. Então, aqui, ó, para o equipamento magnético permanente, o máximo dele é 0,4 Tesla. Indicado para quê? Extremidades, certo? Áreas pequenas. Vamos agora para outro. Ele tem um baixo custo de manutenção, baixo custo para a empresa, né? Porque para mudar a gente vai dar certo dinheiro. Ele não precisa da rede elétrica, tá? Aqui é um esqueminha de um magneto permanente, né? Vem, mas ele é aberto aqui. A fotinha dele, ó, tá vendo? É aberto. A mesa onde o paciente passa aqui. Esse daqui é 0,35 Tesla. Tem a lógica, né, minha gente? Porque assim, se eu vou fazer um exame de uma estrutura pequena, para que eu vou usar uma potência exagerada? Então, não precisa. Aqui bem bonitinho ele. Deu para entender mais ou menos como é que é o permanente? Se ligar. Não precisa de rede elétrica, é usado para estruturas pequenas, tem um baixo campo magnético, porque é por conta da estrutura pequena que ele vai ser utilizado. É mais barato, Só tirou né? outra dúvida. Não precisa de energia elétrica. Como é que funciona Não. assim? Um imã normal, aqueles imãs de alto-falante, precisa para ele ter magnetismo, ele precisa estar enfiado na tomada? Não, não precisa não, mas não a máquina tem que precisar de Sim, é energia. uma máquina, mas para gerar o campo magnético aqui, é um imã que está aqui dentro. Não, eu estou falando do campo magnético, né? Claro que a parte computacional vai precisar de energia, tudo isso, mas a parte de gerar o campo não precisa, nesse caso aqui.
Porque aqui tem todo o sistema computacional por trás, tudo isso aí, né? Para poder formar a imagem, lógico. Agora, o ímã dentro dele, assim, ele não depende da energia elétrica para gerar o campo magnético. É como se tem dois cima, ele vai pelo corpo da É mais ou menos pessoa. isso. Esse esquema aqui, ó, isso aqui é um ímã, certo? Sendo que ele tem uma abertura aqui. Olha aqui. Outra imagem. Isso aqui já, a pessoa aqui fica em pezinho, tal. Ele gira. Aqui de novo, O padrão 0,25. desse ímã funciona como assim? Como é? O padrão do ímã, qual é o efeito dele? Faz assim a pessoa mesmo. Não, efeito, se tem algum efeito biológico na pessoa, E tem, pode ter algum efeito, não? até hoje não se tem estudos que comprovem nada não, entendeu? Mas também não tem nada dizendo que não pode ocorrer. Então, assim, como é uma coisa nova, porque a ressonância não é uma coisa antiga. Está sempre se estudando, mas até agora não tem nada que comprove algum dano ao paciente, não. Diferente dos raios-x, né? Que a gente sabe que tanto uma dose alta quanto uma pequena, você pode ter efeito estocástico ou efeito determinístico. Agora a gente vai para os resistivos. Quem chegou agora, por favor, foi Maria e Rosilene, né? Vou só dar uma revisadinha aqui para não ficar voando. Meninas, vejam, eu estava falando aqui dos tipos de magnetos, certo? Aí a gente tem os três tipos, permanentes, resistivos e o supercondutor. Aí eu estou falando aqui do permanente, que tem um campo magnético constante, ele tem uma intensidade do campo magnético dele é baixa, tá? Aqui, ó, 0,4 Tesla. Ele tem um baixo custo de manutenção, ele não precisa da rede elétrica para gerar o campo magnético, tá? Para gerar o campo magnético. Ele é pesadão, ele é utilizado mais para quê? Para extremidades. E é um equipamento do tipo aberto, tá certo? Assim, ó, aberto. Tem essa abertura aqui, entendeu? Esse é o permanente. Agora, outra imagenzinha aqui. Agora a gente vai falar dos resistivos, tá certo? Um cilindro enrolado com muitas voltas de fio, por onde passa uma corrente elétrica. Tá vendo aqui, Magdel? Aqui já tem uma diferença. Ele já precisa estar enrolado por fio para gerar uma corrente elétrica e que vai gerar um campo elétrico, um campo magnético. É diferente do anterior. Alto consumo de energia elétrica, tá certo? Prepare o papel da luz aí, que vai ser alto. E ele tem uma intensidade máxima de meio Tesla, ou 0,5 Tesla. Tá vendo? Aqui, ó, rede elétrica, tá? Para gerar o campo magnético. Gera um campo magnético maior do que o anterior, mas não é tão maior. E aqui é tipo uma bobina toda enrolada com fio para poder, né, gerar o campo magnético. O campo é permanente? Não. Se desligar a corrente elétrica, não tem mais o campo magnético. É a lógica, né? Já o anterior, como é um ímã, ele tem sempre o campo magnético permanente. Já esse caso aqui não. Desligou na energia, acabou o campo. Deu para entender? Deu sim. Esse é o resistivo. Ficar atento com os tipos. Aqui é a foto dele. Uma bobina toda enrolada com fio, tudo para gerar o campo magnético. E ele também é do tipo aberto, né? Aqui é o bicho papão. Eu só acho estranho isso, porque uma máquina dessa de imã deve mexer com as
Mas assim com a pessoa, né? Tem um efeito colateral. Não, a não ser que seja lá atrás, quando eu falei sobre as exceções, né? A pessoa que tiver clipe de aneurisma, que tiver alguma cirurgia, enfim, depois eu vou falar mais sobre isso. É Os porque casos, mexe com a molécula do corpo da pessoa, né? Que é doisinho. é, Todinho, não tem nenhum efeito. A pessoa tá achando isso. pessoas que fazem esse exame, o que eu já ouvi falar é que isso é só uma quinturinha, uma coisa assim. Porque ele não vai atuar no campo, nos átomos do corpo da pessoa, não vai alinhar o que está desalinhado para poder formar a imagem. Mas nunca ouvi nada assim. Claro que já teve acidentes que teve até morte, mas aí eu vou falar em outro momento. Aqui é o supercondutor, porque a intensidade do campo dos magnetos resistivos são o quê? Limitadas. Resistência elétrica depende do material, das espiras, dos giros, né, os espirais, do comprimento e do diâmetro do fio. Também depende da temperatura. Supercondutores possuem resistência próxima a zero, quando estão em temperaturas muito baixas, no caso, temperatura crítica, né? Aí a liga que ele é feito, liga de nióbio e titânio, temperatura crítica de 4K. Isso aqui é a escala Kelvin. A gente é acostumado com a escala de Celsius, né? Olha a temperaturazinha dele aqui. Menos 269 graus Kelvin. Que transformando para Celsius dá menos 15, dá 15 graus. Continuando o supercondutor, o fenômeno da supercondutividade, deixa eu botar aqui, destacar, porque tem uns nomezinhos assim, foi descoberto em 1911, tá? É um estudo já antigo, já tem mais de 100 anos. O fenômeno foi explicado em 1972, quer dizer, descobriram em 1911 e 60 e tantos anos depois é que foi conseguir explicar esse fenômeno. E o cara que explicou, né, claro, ganhou o prêmio Nobel. Em 86, conseguiram a supercondutividade de 35K a menos 238 graus Celsius. É muito frio. A ressonância magnética com supercondutores se tornou possível com essa descoberta. Muitas pesquisas têm sido realizadas com supercondutores para serviços de transporte, a ultracentífugas, né, usadas em pesquisas, enriquecimento de urânio na área da nuclear, levitação de supercondutores. Já ouvi falar que vai ter um trem-bala aí, tal, que vai usar, é tipo um campo magnético, para ele correr nos trilhos, né? Não vai ter as rodinhas nem nada, não. É um campo magnético. Supercondutor. Eles são parecidos com o resistivo, né? Alimentados por corrente de alta intensidade, que geram os campos magnéticos. Eles são refrigerados continuamente por hélio líquido. Aqui é que o bicho pega, porque é um banho criogênico. O outro não tem o hélio líquido, mas aqui já tem. Envolvido em uma camada de vácuo, né? Vácuo, quando a gente fala a palavra vácuo, é uma que não tem ar dentro. Temperatura de menos 233. A baixa temperatura diminui a resistência elétrica dos fios. E a intensidade aqui, ó, olha a diferença. Supercondutor, ele pode ser até maior que 7 Tesla. O hélio líquido serve para resfriar e diminuir a resistência elétrica. Por isso que ele tem essa capacidade tão alta. Tá certo? 7 Tesla. É uma diferença aqui. O outro foi até meio Tesla, não foi que eu falei? Pronto, aqui já vai 7. Uma diferença de 6,5 acima do anterior. É uma coisa bruta, né? Após a elevação do campo, não há necessidade de alimentação de corrente elétrica. Ou seja, a resistência fica zero. Enquanto o gás L estiver lá, né?
para fazer o serviço dele. Porque se tiver um escape de gás hélio, aí vai dar um problemão. Aqui a foto do supercondutor. Tem o vácuo líquido para arrefecer, nitrogênio, o contêiner de suporte, né, que ele fica dentro. Aqui o esqueminha dele também. Fio de nióbio e titânio. Esses materiais são extremamente resistentes. Resfriamento, 1,8 Kelvin, ou seja, a temperatura dele aqui, ó, menos 278. Isso aqui é quase acho que é o zero absoluto, né? A temperatura onde nada sobrevive. Equipamentos de ressonância magnética nuclear com magneto supercondutor. Aqui tem um modelinho dele, né? Esse aqui, ó, dessa marca, ele tem 1,2 Tesla. Preste atenção nas vírgulas, viu? 1,2. E é um de campo. Isso aqui é campo aberto ou campo fechado? Pela imagem. O que é que vocês acham? Campo aberto. Pronto. Resumiu aqui dos magnetos. Permanente. Não necessita de energia e tem baixo custo. Já ajuda o dono da clínica, né? Desvantagens: linha de indução verticais, magnetização permanente, pesadão e a intensidade do campo magnético dele é baixa. O resistivo: o campo pode ser desligado, né? Desliga cortou a corrente e corta o campo. Tem linhas horizontais, alto custo de operação. Aí aqui, ó, alto custo. Nenhum dono de clínica nem de hospital gosta dessa palavra, alto custo, né? E ele também tem a baixa intensidade. É aquela coisa mais voltada para quê? Extremidade, né? Supercondutor. Aí é o bicho-papão. Baixo custo de operação. Bom. Alta intensidade. Alto custo inicial e alto custo de refrigeração. Se acontecer um acidente, esse gás aqui que faz a refrigeração dele, esse gás escapar, minha gente, é uma confusão tão grande que você não quer nem saber. Isso aqui é um resuminho dos magnetos, tá? Que eu não falei nas aulas anteriores. Tem alguém aí do outro grupo, acho que é de joelho? Estou aqui. Você, né? Então já tá tudo ok. E do outro grupo que eu falei que era o de Brenda, vai ser o contraste. E Maria Catilene, tem ok? É, do abdômen. Abidão, né? Já tá desenrolando, né? Já tá Já. pronto. E os outros, até agora, ninguém se manifestou mais. Então, Eu sou vamos do lá. joelho, já tá pronto. Pronto. Quero ver todo mundo com o gelinho afiado. Tem uma coisa. Vocês tiveram aula de mamografia? Não, teve não. Não. Eu acredito que teve alguma coisa referente à mamografia, que estava falando, que eu lembro, que a máquina apertava o peito, era um exame muito desconfortável. Isso. Na outra turma que está em estágio, quem deu mamografia fui eu. Agora não sei como é que tá isso aí, não. É Mas, porque a gente não estudou especificamente, mas estudou sobre. Só por cima, quem falou foi Iago, não especificamente. tá. Enfim, ressonância também faz exame de mama, tá certo? Até eu nem tinha dúvida nisso, porque eu estava mais focado na tomossíntese, que é um tipo de exame de mamografia que é mais moderno. Mas a ressonância magnética também é utilizada para exame de mama. Eu queria dar uma pincelada nisso com vocês. É sempre bom saber, né? Ressonância magnética das mamas.
é utilizada principalmente em mulheres que já foram, preste atenção, já foram diagnosticadas com câncer de mama, tá? Se a pessoa já foi diagnosticada, aí pode fazer o exame, tá bom? Para determinar com mais precisão o tamanho do tumor e a existência ou não de outros tumores na mama. Ou seja, detectou, sabe que está com o câncer lá, tudo, mas tem que fazer uma varredura mais complexa para saber se tem mais de um, onde é que está localizado melhor cada coisa. Porque às vezes, pronto, a pessoa faz uma mastectomia, retira uma parte, um quadrante, e ainda fica alguma coisa lá. Aí tem que fazer os exames mais específicos para saber se realmente se tirou tudo, se consegue, se é possível fazer cirurgia para aquela região e tal. Aí a ressonância, né, ela é um auxiliar para isso. A ressonância de mama é recomendada junto com a mamografia anual, viu? Eu não sei em que nível passaram mamografia para vocês, mas é um exame padrão ouro para detecção de câncer de mama. Não é ultrassom, não é outra coisa, é mamografia. Os outros são complementares. Bem, alguém aqui tem algum caso de parente ou conhece alguém que tenha câncer de mama? Na família e tal. Porque essas informaçãozinhas são boas para vocês passarem para quem você conhecer, entendeu? A ressonância não é indicada como exame de rastreamento de forma isolada, porque não pode perder alguns tipos de câncer, que poderia ser diagnosticado através de mamografia. A mamografia, ela é um exame de rastreio. Ela detecta, ela vai assim, a pessoa que faz, que tem casos na família, problema de hereditariedade e tal, sempre tem que fazer aqueles exames periódicos, né, para saber como é que está. Além do autoexame, que todas as mulheres têm que fazer diariamente. Aí a mamografia é o exame de rastreio, mas, e detecção também, ela é o principal. Mas a ressonância aqui, ó, ela é um, vamos dizer, vai complementar. Embora a ressonância magnética possa diagnosticar alguns tipos, não todos, alguns tipos de câncer, não visualizados em mamografia, também é mais provável encontrar algo que não seja câncer. Só existe câncer no mundo, minha gente? Existe um monte de patologias que podem acometer o ser humano, né? Câncer é apenas uma delas. O que é denominado de falso positivo? Os resultados falsos positivos podem ser investigados para saber se é câncer, se o câncer não está presente. Isso significa que mais exames e biópsias devem ser realizados. O que é que vocês acham que é uma biópsia? Hein? Não é a pergunta? Biópsia. É o quê? É como tira um pedaço de um caroço ou tumor, sei lá, para saber se tem câncer ou não. Você vai retirar uma parte do tecido ali, no caso a gente está falando da mama, e vai mandar para análise. Porque nem tudo que aparece tem que ser uma coisa maligna, né? Às vezes é um tumor benigno e tal, às vezes, ou alguma outra patologia. Tem que investigar para saber o que é, para poder tratar corretamente. É feita a pessoa, tipo, tá com infecção urinária, só um exemplo. Não faz a cultura, aí toma um remédio, sabe que está com infecção, mas não sabe que tipo de infecção é. Aí toma um remédio que muitas vezes nem serve. Aí o organismo cria uma resistência e não resolve o problema. Voltando aqui. Não é indicada para rastreamento em mulheres com risco médio de câncer de mama. Porque implicaria na realização de exames e biópsias desnecessárias em muitas dessas mulheres. Por isso que quando vai fazer a ressonância, já vai sabendo que a pessoa tem câncer de mama.
Não é para ver se tem, é para ele já sabe que tem. Agora vai investigar qual é o tipo, né? Assim como as mamografias são realizadas em equipamentos de raio-x projetados para a mama, alguns equipamentos de ressonância magnética dispõem de bobinas específicas para ressonância de mama, certo? Do jeito que eu mostrei naquela fotinha lá no outro slide. Exame de ressonância de crânio, bobina de crânio. Exame de ressonância de joelho, bobina de joelho. De abdômen, abdômen. De mão, mão, enfim. Cada bobina tem sua especificidade. E a de mama não é diferente, né? Tem que ter a bobina específica para exame de mama. A ressonância usa um poderosos ímãs, né? Que, em vez de radiação para formar imagem, não usam a radiação ionizante para formar imagem. Uma ressonância magnética pode ter cortes transversais que podem ser vistos em vários ângulos. O que foi que eu falei ontem? A ressonância, a gente vê quantos cortes? Sagital, coronal e transversal. Então, assim, na mama você pode ter várias fatias de vários ângulos. Então, assim, vai conseguir visualizar melhor aquilo que está se procurando. No caso, o tumor. A ressonância magnética cria imagens de partes moles do corpo, que são difíceis de serem observadas utilizando outros exames de imagem. Ou seja, não dá para comparar uma imagem de uma ressonância com a de um ultrassom, por exemplo, né? A diferença é absurda. Preparação do exame. Normalmente não é necessária preparação ou dieta especial antes da realização do exame, tá certo? Tem certos exames que a pessoa tem que ficar o quê? De jejum, não sei quantas horas antes, tomar antialérgico, um bocado de coisa. Mas aqui nesse caso, não tem necessidade. Entretanto, o paciente deve seguir as orientações recebidas no momento em que agendou o exame. Tem uma ficha de anamnese que o paciente vai responder. Pacientes que sofrem de claustrofobia. O que é claustrofobia? Medo de alguma coisa. Acho que medo de campo fechado. Aí você vai entrar no tubo de ressonância. Aqueles olhos, bum, bum, bum. É um barulho chato. A pessoa tem claustrofobia, fica ali dentro, meia hora fazendo o exame, que você tem que ficar parado. Não pode nem piscar. Imagina a situação. Uma criança, um idoso, ou uma pessoa que tem claustrofobia mesmo. É muito complicado. Então, tem que ter alguns artifícios para poder... Ou seja, podem precisar tomar um medicamento para relaxar durante o exame. Apesar da paciente ficar sozinha na sala durante o exame, o técnico estará vendo tudo, ouvindo tudo o que acontece dentro da sala de exame, tá? Tem câmera, tem o vidro lá do comando, você está vendo tudo. A pessoa pode falar e você escuta. Além disso, o paciente pode se comunicar com o técnico a qualquer momento por meio de um botão de chamada. Aperta o botãozinho, ó, estou me sentindo mal, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E vai falando com o técnico. Antes do exame, será solicitado que tire toda a roupa e vista um roupão de algodão ou aquelas batinhas, certo? Não pode ter nada como zíper. Certifique-se de tirar todos os objetos metálicos, como grampos de cabelo, joias, próteses, brincos, piercings, tá? Antes do exame, o técnico perguntará se você tem algum objeto metálico no corpo. Isso aqui também vale para o raio-x, né? A gente manda tirar tudo porque também não quer artefatos.
na imagem. Aqui, esses artefatos podem virar uma bala lá dentro da sala de exame, por conta do campo magnético. Implantes. Pessoas que usam qualquer um dos implantes listados abaixo não devem realizar uma ressonância magnética. Nem mesmo devem entrar na área da ressonância magnética. Salvo se for autorizado por um médico radiologista, que inclui, que não pode, marca-passo ou desfibrilador implantado. Staples usados em aneurisma cerebral, implante coclear, ouvido, espirais metálicas colocadas dentro dos vasos sanguíneos. Nada disso aqui pode chegar nem perto, certo? Por quê? É um campo magnético. E campo magnético atrai o quê? Plástico ou metal? Metal. Pois é. Aqui, ó, o decúbito que a pessoa fica, isso aqui é decúbito dorsal ou decúbito ventral? Ventral? Olha, muito bem, tá, mocinha. A ressonância magnética é normalmente realizada de forma abdulateral em um hospital ou clínica radiológica. Para a realização do exame, o paciente deitará sobre a mesa plana e ela é estreita, não é uma mesa larga, né? Onde o técnico poderá colocar os cintos e almofadas para que se sinta mais confortável e impedir qualquer movimento durante o procedimento, ou seja, não pode mexer. A mesa desliza para dentro de um cilindro longo e estreito, né? De modo que a área do corpo a ser examinada fique no meio do cilindro. É possível que o paciente sinta a área em estudo um pouco mais quente, como eu falei lá atrás, dá uma quinturinha. Mas é normal e não existe motivos para preocupação. A não ser o quê? A pessoa tiver claustrofobia, não vai conseguir ficar quietinha para fazer um exame desse. Durante a realização do exame, pode ser solicitado que o paciente prender a respiração ou manter partes do corpo imóvel. O equipamento pode emitir sons altos, ele emite sons altos. O ímã é ligado e desligado. Alguns serviços de radiologia oferecem aos pacientes tampões de ouvido ou fones com música para evitar que o paciente escute esses sons durante o exame. A realização do exame leva aqui o tempinho, você tem que ficar lá quieto, parado, sem piscar o olho. 45 a 60 minutos. Após o exame, poderá ser solicitado o paciente aguardar o resultado para caso que seja necessário fazer mais imagens para complementar, né? Mas imagina aqui ficar imóvel 45 a 60 minutos dentro de um tubo. Não é uma coisa lá muito agradável, tá? Aqui são umas imagenzinhas que eu botei da ressonância da mama. E também, ó, tem vários achados aqui, tá vendo? Esse pontinho branco, tudinho. Aqui também. E aí, pessoal? Estão com coragem de fazer a ressonância de mama? É um exame muito importante que espero que nenhuma de vocês precise fazer um dia, tá? Com relação aos tipos de magnetos, vocês entenderam o que eu expliquei, a diferença de cada um? No final dos slides que eu não for botar lá no grupo, foca na tabelinha aqui, do resuminho dos magnetos, tá certo? Dos três tipos. E não vão me errar isso na prova, não.
tá? Tem uma outra coisa aqui, deixa eu ver. Esse slide já tá no grupo já? Não, eu vou botar quando terminar a aula, eu vou botar o de mama e vou botar esse outro. Aí vocês vão, quando eu for colocar esse, que eu falei dos magnetos, ele é quase igual às outras aulas, só que não tinha esses detalhes aqui dos magnetos. Aí vocês vão, né, lá para a parte onde estão os magnetos, para vocês estudarem nesse slide aqui só o que se refere ao tipo de magneto. O bom é que o slide tem pouca coisa, né? Ei, mas aí você já vai no foco. Não, eu falei hoje o quê? Sobre os tipos de magneto, então já vai direto para ele. Eu só chegar no bichinho aqui. Pronto, começa aqui, ó, desse campo aberto e campo fechado. Deixa eu ver se fica uma cozinha aqui. Tá. Essa eu vou postar tanto lá no portal, né, que eu vou botar no grupo também. Mas nesse slide aqui, vocês começam aqui do campo aberto, campo fechado e vai. Com foco nos tipos de magneto. A diferença de cada um. O que é mais barato, o que é mais caro, o que é mais potente, que não é tão potente. O que precisa de energia elétrica e o que não precisa. Esses detalhezinhos. Deu para entender, né? Vocês vão pegar desse slide aqui daqui para baixo. É só arrumar ele aqui. Estou achando feio. Seria aqui. Coloco no grupo de hoje para amanhã, copia da medinha para imprimir. Vou botar, deixa eu só. Vou até botar aqui a. Hoje é 30, né? 30 Isso aí. é 2021. Com a datazinha aqui, você já se liga. Que é da data para baixo, certo? Entender que eu botei aqui nesse slidezinho aqui, ó, falando do aparelho, o Gantry, essa carcaça aqui todinha. Dentro tem o magneto, aqui é a mesa. Se parece muito com o tomógrafo. Tem essa linha do comando aqui, igual a tomografia. Mas nesse slide, se ligar nos tipos de magneto. Ah, pronto aqui, ó. Só é lembrar dos X-Men, certo? Com certeza vai cair coisa desse tipo aqui na prova. Perguntando o tipo de magneto. E mama, prestem atenção, que é um exame que é complementar. Ele não substitui a mamografia, tá certo? Prestem atenção nas coisas que não devem entrar numa sala nem na área da ressonância magnética. Você pode entrar com metal? Não. Agora, deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Falar um pouquinho de artefatos. Que nas próximas aulas eu vou falar de anatomia e mostrar alguns acidentes. Eu estava dando uma pesquisada, eu vi que teve um recente no Brasil, acho que foi ano passado, alguma coisa assim. Teve até morte. Tá? Agora vamos falar aqui artefatos da imagem em ressonância. Vocês lembram que na radiografia tem artefato também, né? Raio-X convencional, certo? A ressonância não foge disso, não. Também existe isso. Vamos lá, os tipos. Artefatos relacionados ao método. O que são? Artefatos de projeção ou dobradura. É um tipo. Artefatos de truncamento ou truncagem. Artefatos em zebra. Artefatos em deslocamento químico. Isso aqui é com relação ao método.
Aí vem os artefatos inerentes ao paciente. Artefatos de suscetibilidade magnética, artefatos de movimento, ou seja, a pessoa mexeu, o exame vai sair todo esquisito. Tem que repetir. Introdução, né? Ressonância magnética está sujeita a inúmeros tipos de artefatos, tá certo, pessoal? Que podem comprometer a qualidade das imagens e interferir na sua interpretação. Por isso é necessário reconhecer os artefatos e diferenciá-los de variantes anatômicas e processos patológicos. Os artefatos podem resultar tanto na aquisição de manipulação dos dados, quanto em características inerentes ao paciente. Resumindo, isso aí pode prejudicar o laudo final do exame. Artefatos de retroprojeção. Sequência de gradiente eco T1 com constante. A imagem da parece... Tá vendo aqui que tem uma outra coisa aqui embaixo? Como se estivesse refletindo. Além de que ela está toda granulada, tá? A parede abdominal anterior, a parte anterior, ela parece como se estivesse meio dobrada. É meio chato vocês entenderem esse tipo de imagem, porque vocês têm que ser muito bom em anatomia. Anatomia com esses cortes. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vai cortar. Vamos lá. Falando da dobradura, tá certo? Ocorre quando uma ou mais dimensões do objeto de estudo são do campo de visão. Campo de visão, essa palavrinha aqui, FOV, tá certo? Mas significa campo de visão. Para aquela imagem. As regiões fora do campo de visão são erroneamente codificadas e aparecem dobradas em cima da estrutura examinada, sobrepondo-se a esta última. Ou seja, aparece uma imagem dobrada, eu quero ver uma imagem de uma estrutura e essa imagem eu não consigo ver com nitidez, ela aparece toda dobrada. Aqui ela vem toda contínua e aqui ela fica toda como se tivesse amassada, dobrada. Artefato de reta projeção. Redução do artefato sobre o parênquima hepático. Quando eu falo hepático, a gente imagina que é o quê? Quando eu uso essa palavrinha hepático. Hein? Hepático, vocês acham que pertence a que órgão? Ora, meu povo. O rim, Não, fica perto. fígado, Isso. Hepático, fígado. Aqui é o fígado, certo? Aqui o fígado está inteirinho, mas olha aqui esse lado, ela está com a mancha. Meio. Tem um artefato aqui. Tem um rim aqui, outro rim aqui, a coluna, alça intestinal, passa. Truncagem. Ocorre devido a erros de truncamento da transformada de Fourier. Isso aqui é outra coisa, né? Mas eu botei para vocês saberem que é uma coisa da parte do computador. São observados nas interfaces de estruturas com alto contraste. Aparece como uma série de bandas ou linhas alternadas. O que fazer para suprimir esse artefato? Usar uma matriz mais fina. Deixa eu ver se tem a imagem dele aqui. Não tem. Mas esse tipo de artefato aqui, ele parece como se fossem umas linhas na imagem.
Ok. Artefato de zebra. O nome você já deve estar associando a uma zebra, não é isso? Podem ser vistos na periferia das imagens gradiente eco, quando uma transição abrupta da transição da interface. Deixa eu ver se está aqui, o danado da zebra. Zebrinha. Não tá. Enfim. O artefato de zebra, porque eu não, se eu achar a imagem amanhã não, segunda, eu já mostro. Acho que está na outra apresentação. Ele mostra linhas. A zebra, né, toda listadinha, aqui vai aparecer mais ou menos isso na imagem. O que a gente pode fazer para suprimir isso? Expandir o FOV ou o campo de divisão e utilizar a sequência SPINEP. Artefato de deslocamento químico. Onde é que ocorre isso? Ao longo da interface, lípido aquosa, que aparece como linhas hipotensas e hipertensas, nos contornos entre os órgãos e os tecidos adiposos. Quando eu falo tecido adiposo, a gente está vendo aqui que estou falando da gordura, certo? O que fazer para suprimir isso? Realizando-se imagens em equipamentos de campo magnético de menor intensidade. Quando eu falo campo magnético de menor intensidade, eu estou me referindo ao campo aberto ou campo fechado? Fechado. Campo aberto. Aberto. Tá? Aumento a largura da banda, reduzindo o tamanho do voxel, empregando sequências de pulsos específicas. Por exemplo, sequência STIR. Não se aperreie com esses nomes, não, porque isso aí é uma coisa que só vai se aprender na prática. Aqui outros modelos de artefatos realizados ao método. Que corte é esse aqui? Vocês acham que tipo de corte é esse aqui? É transversal? É sagital? É coronal? Entendam que em tomografia vocês vão ter que se acostumar com a anatomia vista de uma forma diferente. Não é que nem em raio-x, não. São o corpo humano todo fatiado. Aqui, outro tipo de artefato. Essa região aqui, ó, tu falasse agora em um nome aí, Magdiel. Isso aqui é a área do fígado, tá? Isso é um corte do abdômen. Tá toda fora de foco. Tá vendo que tem umas listrinhas aqui? Como se fosse uma linhazinha e tal. São artefatos também. Aqui, quando eu falo inerentes ao paciente, vamos ver. O que é suscetibilidade magnética? É a capacidade de adquirir magnetização própria quando ele é submetido a um campo magnético. A magnetização adquirida pode ser concordante, paralela ou discordante, antiparalela ao campo magnético. São comumente encontrados na presença de ar, metal, cálcio ou meio de contraste. Olha ele aqui. Meio de contraste, Brenda. Gadolínio. Concentrado. E aparece como hipointensidade focal. O que é que o técnico vai fazer lá? Usar o voxel menor em um tempo de eco mais curto. Esses aí são os comandos da ressonância, tá? Aqui, ó, a imagem toda escura. Aqui, olhando para essa imagem, eu consigo... Vocês conseguem imaginar que parte do corpo seria essa?
Vocês lembram que eu falei que o osso aparece um pouquinho cinza? Não é aquela imagem mais clara feita no raio-x. Aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui, já é o finalzinho da pelve. Agora, nesses artefatos todinho que eu falei, se eu perguntar alguma coisa em prova, vai ser relacionado isso aqui, ó. Movimento, tá certo? Prestem atenção nisso aqui. Movimento. O nome já está dizendo, né? Se o paciente mexer durante o exame, vai prejudicar o exame. São mais frequentes artefatos de imagem em ressonância magnética e se manifestam como fantasmas ou borrões nas imagens. São artefatos de movimentos que resultam principalmente de dois efeitos: view to view e with view. Aqui. Tá vendo essa imagem? E essa e essa. Olha as linhas aqui, ó. Estão conseguindo ver essas linhas aqui todinho? Aqui também. Tô vendo, tem umas linhazinhas bem clarinhas aqui, para lá, para cá, ó. Isso aqui é característica de movimento, tá? Aí, dá para ver, mas tem que repetir o exame, não tem jeito. Se for o caso do paciente, for o caso de sedar, tem que sedar, tá? Mas olha aqui, Qual essa é aqui tá... essa aí, André? Oi? Qual é a parte essa daí, dessas imagens? Aqui, deixa eu me ver. Aqui estou vendo fígado, coluna, finalzinho de tórax para começo de abdômen. Fígado aqui, bem grandão. Artefato de pulso. Efeito Whitfield, o que seja, a tradução dele é dentro do campo de visão. Você está vendo aqui. Decorre do movimento entre o tempo de excitação da radiofrequência e a coleta do eco. Esse daqui eu não vou nem cobrar nada de vocês, não. Minha preocupação aqui é só isso aqui. Certo? Artefato de movimento. Porque é uma coisa que a gente leva para o raio-x, a gente leva para tudo. Você vai posicionar o paciente fazer um exame, você tem que deixar ele parado naquela posição. Se mexer, estraga o exame, a gente tem que refazer. E aqui na ressonância, vocês viram lá na mamografia, na ressonância de mama, que tem exame que leva de 40 a 60 minutos. Então, assim, é complicado a pessoa ficar paradinha esse tempo todinho, mas, como a ressonância é um exame mais lento, tem que ficar. Agora, claro, aqui eu estou me referindo ao movimento do paciente, né? Mas vocês lembram que o corpo humano tem movimentos que a gente não controla. Quais seriam esses? Que tipo de movimento a gente não tem controle? Quando a gente está... quando a gente engole a comida, ela vai descendo, né? Aí é o movimento de quê? Peristaltismo. Ou seja, é o movimento dos órgãos. Eles vão se movimentando, se movimentam o tempo todo. A gente não controla. Esses outros aqui eu não vou falar, não, porque eu não vou cobrar isso. Mas eu vou deixar o material para vocês deixar salvo. Aqui, meu foco é um artefato de movimento, certo? Pronto, dessas 3 aulas de hoje, diferença dos tipos de magneto, o exame da ressonância de mama, as indicações tal, que ele não é um exame para rastreio, e os artefatos eu quero que tenham atenção só para
os de movimento. Aqui só uma conclusãozinha. Os artefatos de ressonância podem ser evitados ou corrigidos à medida que o radiologista se familiariza com os tipos mais comuns. O entendimento das causas de tais artefatos permitirá fazer alterações racionais nas técnicas de imagem para eliminá-los ou reduzi-los. Movimentos grosseiros do paciente podem ser reduzidos se conseguimos diminuir o quê? A sua ansiedade. Com relação a movimento, está ligado inteiramente, ó, à nossa ansiedade. Claro, é muito fácil falar para mim ou para... fique parado aí dentro do tubo meia hora. Mas dificilmente a gente... É complicado, mas a gente fica sem se mexer, certo? Mas, assim, é um exame que é preciso ser feito. Então, se puder usar de artifício, como uma sedação ou alguma coisa assim, ou um fonezinho do ouvido, para você ficar escutando a musiquinha lá, sem se mexer, para ajudar na aquisição do exame da melhor forma possível, tá bom? Eu vou esperar que o restante da turma se manifeste com relação aos trabalhos, mas se der segunda-feira ninguém fizer nada, vai se prejudicar, tá bom? Por hoje eu vou parar por aqui, tá certo, pessoal? Deu para entender alguma coisa aqui? O que é que eu quero especificamente? Eu sei que tem muito assunto, mas eu não vou exagerar na cobrança de nada, não. Os que eu quero que vocês entendam, eu já dei os toques, né? As diferenças dos supercondutores, a utilidade da ressonância de mama e esses artefatos mais específicos para movimento, que é uma coisa mais comum. Fora isso, tá tranquilo? Aí por hoje eu vou parando por aqui, certo? Boa noite aí, pessoal. Aí eu vou botar essas 3 apresentações no grupo. Aí quem quiser baixar, imprimir, é bom. Lembrando que aquele slide maior, vocês procuram lá a parte dos tipos de magnetos, tá certo? Entendido? Bem falado. Beleza. Vou nessa. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.